Rádio Difusora. Difusora, você tá percebendo, né, que essa semana aí a Difusora de Colatina tá com mais um mundo de emoções afloradas devido aí ao Dia das Mães. E agora começa também as nossas entrevistas para falar aí das personalidades, né, das estrelas dessa semana. E não é só dessa semana não, mas de uma vida toda, né? Estamos aqui com a Vilma Aparecida do Carmo, ela que é dirigente sindical, é mãe, e vai bater um papo legal com a gente. Vilma, que prazer em ter a mamãe Vilma aqui com a gente, hein? Tudo bem? Tudo, Cirilo, e o prazer é todo meu estar aqui. Poxa vida, conta um pouquinho da sua história aí. Você foi mãe com quantos anos? Aos 17 anos 17 de idade. anos? Sim. Poxa vida, bom, isso daqui já hoje em dia é nova para ser mãe. Há alguns anos atrás era mais nova ainda, né? No sentido aí daquela cultura social, aquela coisa. E como é que foi para você, hein? Me conta. Olha, digo a você que não foi fácil, mas também não foi tão difícil assim. Quando você tem uma base familiar, uma estrutura mínima familiar, não é tão complicado. Nada justifica abandonar um ser humano, né? Verdade. Então não é a idade que algumas mulheres, né, por mais jovem que seja, possam usar essa desculpa, né? Ah, eu era muito nova ou coisa parecida. Mesmo aos 17 anos de idade, né, com o apoio da minha família e tudo mais, mas eu quis educar a minha filha, criar a minha filha. E hoje ela está aí com seus 22 anos de idade, também mãe, o que me orgulha muito, tá? Sem dúvida. Agora, você já tinha aquela tendência materna, aquela coisa dentro de você? Ou você... Como é que foi isso daí, se despertar? Não tinha, né? Porque aos 17 anos... Por mais que você venha de uma família, uma certa estrutura e tudo mais, mas você não tem essa maturidade, né? Mas isso desperta a gente, né? Ao saber que estar grávida e tudo mais, essa questão de ser mãe, de ter cuidado com o próximo, com o ser humano, isso é desperto, é do ser humano, né? Tá lá dentro de você. Então você saber que você tem a responsabilidade com outro ser humano, automaticamente ao saber que está grávida, isso tudo vem. Então essa questão do carinho materno e tudo mais. Agora você falou uma coisa que é a questão da família. E a família, como é que foi esse contexto da família? Abraçaram assim essa criança que estava chegando de uma forma assim, ela é um pouquinho minha também. Ou seja, porque 17 anos de idade você não tem experiência necessária, digamos assim, para tocar esse barco sozinha, né? Sim, claro que como a grande maioria das meninas, não foi um bebê planejado, né? Isso não ocorreu. Mas também não houve rejeição, muito pelo contrário. Eu fui acolhida pela minha família. Em um primeiro momento, eu cheguei a me casar, né? Coisa que eu acho que hoje em dia as meninas têm que pensar muito. Não é só porque estar grávida, a pessoa, né, deve pensar assim, não, vou ter que casar, porque a sociedade cobra muito disso, né? A partir do momento que a mulher tem um filho, tem que ser casado, porque se não for casada, leva vida fácil, coisa parecida. Eu digo às meninas que elas têm que pensar no casamento, sim, tem que se planejar. Eu não sou exemplo para ninguém, tá? Nesse sentido, né? Mas também, por um outro lado, ela não pode pensar, eu só vou casar porque eu tô grávida, porque a sociedade cobra. Longe porque disso, é né? Assim, né? Longe disso. Longe disso, né? Agora me fala aí essa mudança de sentimento, porque 17 anos de idade, você tem aquele sentimento ainda infantil, né? De juventude, aquela coisa de mocinha, né? E essa coisa de mocinha, ela se transforma em algo que protege. Então, você sair daquela situação passiva, né, de filha, de 17 anos de idade, para chegar a uma situação de mãe, uma situação ativa, de ter que resolver coisas, deve ser um passo bem longo, né? Com certeza. É aquilo que eu disse, né? A responsabilidade é maior quando você sabe que tem um ser humano que depende de você. E esse ser humano é seu, você querendo... Seu, entre aspas, né? Porque os filhos são do mundo, né? Mas você tem a responsabilidade com aquela criança, com aquele ser humano, de desenvolver ele, de levar ele até a vida adulta, por bons caminhos, né? Ou pelo menos os caminhos que você acha ser o melhor para que essa pessoa os guie, né? Certo. Então nós temos que ser guias nesse caso. Agora, em relação aos caminhos, eu penso da seguinte forma: você, mãe, aos 17 anos de idade, se não tivesse filho aos 17 anos de idade, você teria seguido outro caminho para sua vida? O que você pensa? É uma situação assim, eu posso responder
por a mãe aos 17 anos, mas eu não sei se seria diferente, eu não sei se seria, de repente eu teria estudado, né, na época apropriada, porque agora que querendo ou não eu volto para a faculdade, né, para concluir um curso superior e tudo mais, então eu acho que a vida ela tem etapas e deve ser seguidas, mas se acontece alguma coisa pelo meio do caminho, a gente não deve desistir por isso. De jeito então algum. Essa questão dos caminhos, o caminho ele é dado naquele momento, então cabe a você saber segui-lo da melhor forma possível. Não é porque eu fui mãe aos 17 anos que a minha vida acabou, não é por aí. Longe muito disso. pelo contrário, né? Agora você tá com 40 anos de idade e já é vovó. Cheguei ausenta. E já é vovó, né? Sim, eu tenho uma neta, né, com 12 anos de idade, a Letícia, né, que é o amor da minha vida. Claro, adoro a minha filha e tudo mais, mas neto, a gente tem menos responsabilidade, né? Como já dizia minha mãe, né? Fala igual, neto a gente pode estar mais mimo, mais carinho e não precisa brigar tanto. É só o prazer, né? A questão da educação deixa pra mamãe, né? Exatamente, deixa pros pais. E graças a Deus, né, a minha filha tem um marido que o acompanha direto, né, com a formação da criança, né? Porque querendo ou não, aos 2 anos de idade, por mais novinha que seja, mas é por aí que começa, né? A você, querendo ou não, dar linha. O ser humano vê, não, o que é correto, o que não é. Então é interessante ter esse apoio dos pais, do pai e da mãe. Agora, você já pensou que se você seguir por esse caminho, ou se a família seguir por esse caminho, a sua filha agora mesmo, depois a sua neta também ser mãe nova, agora mesmo você já vai ter bisneta. Eu acho que você vai conseguir ver sua tataraneta, menina. Olha, que Deus o ouça e eu vou trabalhar pra isso, tá? Porque eu quero cuidar bem da vida. Tataraneta aí, ó. Há essa possibilidade. Bisa! A pessoa, Bisa Vilma! Vai ser muito interessante. A experiência é nova, né? Sim, com certeza. Eu espero chegar, tá? É aquilo que eu disse, né? O ser humano, ele tem que ter o cuidado da vida dele com o todo. Com os filhos, né? E com a própria vida. Então, com certeza, eu pretendo chegar aos 80. E quem sabe com os meus bisnetos. Me fala aí, como você conseguiu conciliar essa vida de mãe, essa vida de trabalhadora, mesmo no movimento sindical, mas também no setor do vestuário, que você já trabalha há tanto tempo, essa dificuldade de saber que tem aquele seu pedacinho dentro de casa e você tendo que trabalhar fora. Hoje em dia você tem uma estrutura maior, mas há 20 anos atrás, há 22 anos atrás, realmente a estrutura não era tanto, né? Era família ou nada, não é isso? Exato. E aquilo que eu coloquei, né? Dentro da questão cultural também, as mulheres têm responsabilidade na criação dos filhos, né? No cuidado com os doentes e tudo mais. Então eu tive muito apoio da minha mãe, principalmente, tá? Minha mãe me ajudou muito e as minhas irmãs e irmão, né? Com a minha filha, no caso. Então eu digo, se a gente não tiver uma estrutura mínima de família, uma instituição que hoje tantas pessoas falam, que não precisa, né? Que é uma coisa ultrapassada, mas família, querendo ou não, é tudo na vida da gente. Então, se eu tive a estrutura com a minha família me ajudou muito na criação da minha filha. Então, eu desejo que todas as outras pessoas também tenham essa oportunidade. Fácil não foi, você sair de casa muito cedo, porque o horário das fábricas, normalmente a gente tem que estar 10 para 7 da manhã, né? São 8 horas de trabalho direto. Não era fácil, levantava cedo, levava minha filha, né, pra creche na época, né, no jardim de infância, horário de almoço, pegava ela, subia correndo, que eu morava ali no Anchieta e trabalhava na Cherne, né. Então era um corre-corre, mas nada que não dê pro ser humano suportar e levar. Tem que querer, não dá pra gente achar que o que foi colocado para nós é pesado demais e tem que deixar pelo meio do caminho. Filho é uma responsabilidade muito grande, não só da mãe, tá? Do pai também, de todas as pessoas que estão por perto. Mas dentro da questão cultural é a mulher que tem maior responsabilidade, então a gente não pode fugir dela. Agora, até porque você, no caso, é rima de família, né? Exato. Infelizmente, né, não deu certo o casamento, não tive muito apoio da família dele e eu tive que educar, criar, sustentar a minha filha sozinha. Na questão da educação tem o apoio da família, mas na questão da questão financeira você tem que se virar sozinho mesmo, né? Sim. Porque cada um para si, Deus por todos, porque cada um tem que cuidar da sua vida também. Então não dá para a família sustentar outra família, né? É meio complicado. Meus pais também tinham irmãos e tudo mais. Vilma Aparecida do Carmo, mãe, mulher, trabalhadora. Eu quero agradecer demais sua participação aqui na Difusora, você nos presenteando aí com a sua presença, com a sua história de vida. E nesses segundinhos que faltam aí pra gente terminar o nosso bate-papo, o que você tem para falar para as mães, para as futuras mães, enfim, para toda essa gente que tá ouvindo a gente agora? É aquela questão do cuidado, né? Nós, enquanto pessoas, mães principalmente, dentro dessa questão cultural que a gente defende, a questão da mulher, nós temos que cuidar um do outro.
Tá? Então eu peço a todas as mães que não abandonem seus filhos. Né, por mais novas que sejam e tudo mais, que não faça igual a gente vê em algumas notícias por aí, né? Deixar as crianças à deriva nas caixas de lixo, essas coisas. Acho que é o ser humano que está ali, você tem que ter a responsabilidade de educar, de chegar, de colocar essa pessoa um adulto. Porque nós só vamos ter um mundo melhor se nós tivermos crianças bem educadas e fazendo isso, fazer com que o mundo melhore. Então, o meu recado é esse, que as pessoas não desistam, que a pessoa vai à luta, não é porque vai ser mãe muito nova, porque tem que ser arrimo de família, que vai desistir da vida e vai deixar as coisas passar. Tem que seguir em frente. Sua mãe está pertinho de você ou está pertinho de Deus? Não está pertinho de mim, mas com certeza está pertinho de Deus, porque foi uma batalhadora, uma guerreira. E deve estar muito orgulhosa da filha, viu? Provável. Com certeza. Um beijo no fundo do coração, Vilma. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. 11h30, você na sua difusora. Feliz Dia das Mães.